Amém. Louvado seja o Senhor. Nós estamos desfrutando desse alimento diário. Primeiro, boa noite, aos irmãos, os que estão acompanhando a gente pelo YouTube também, não sei o horário aí que você vai estar vendo aí, mas que o Senhor também abençoe vocês. Nós estamos desfrutando desse alimento diário, a série Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. O título do alimento diário é Herdeiros de Deus. E nessa semana, nós vamos compartilhar a semana 2, que tem por título Deus enviou seu Filho para resgatar os que estavam sobre a lei. Amém. Graças a Deus. Deus enviou seu Filho para resgatar os que estavam sobre a lei. Ó Senhor Jesus. Muita misericórdia do Senhor, A gente já começou desfrutando semana passada, na mensagem que o Pimenta deu, que o Senhor já nos resgatou, do império das trevas, sobre o aio, sobre a lei, e hoje nós vamos continuar dando sequência, que nós somos filhos herdeiros de Deus, aqui em Gálatas capítulo 3, o versículo 23. Paulo começa assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então aqui Paulo começa falando que nós estávamos na tutela da lei, A tutela ali era o quê? Um cuidador. Alguém que estava tomando conta ali na época ali, Até que viesse quem? Cristo, De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Aí o 25 fala assim: mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. O aio aqui, essa palavra pequena aqui, aió, ela significa o quê? Alguém que estava tomando conta. Estava tomando conta ali até vir Cristo. Mas por que Deus deu a lei, então? Por que Deus deu a lei antes, então, antes de vir Cristo? Porque vocês já imaginaram ali, o povo ali, depois, a lei veio ali em Moisés, e estima-se ali que mais ou menos 2 milhões de pessoas saíram ali do Egito, e foram para o deserto ali. Aí você imagina, na época ali não tinha um Espírito ainda para conduzir o povo ali interiormente, ser conduzido pelo Espírito. Então você precisava ser regido o quê? Por uma lei. Você tinha que ser regido por uma lei ali. Senão, imagina, 2 milhões de pessoas ali. Você imagina Belo Horizonte inteiro ali, praticamente, ali, no deserto ali. É muita gente, Aí, assim, um pegou, roubou meu camelo lá. Deixei minha túnica secando da noite pro dia e minha túnica sumiu. Aí você vê seu vizinho lá usando sua túnica lá. Aí fala assim: está usando minha túnica, agora eu vou lá, vou matar ele, então. Imagina a bagunça que ia ser, se não tivesse uma lei ali regendo o povo, Ia ser uma bagunça, Mas graças ao Senhor, Cristo veio. Amém. Cristo veio. Ó Senhor Jesus. Hoje nós não estamos mais sobre a lei. Nós temos que ser regidos por quê? Pelo Espírito. Ó Senhor Jesus, Nós temos que ser regidos pelo Espírito dentro de nós. A justificação da fé vem pelo Espírito, em crer no Senhor Jesus, E assim, até essa questão da lei, Às vezes a gente pensa assim: não, agora nós somos guiados pelo Espírito, Então agora eu posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim, O Senhor Jesus, quando Ele veio, lá em Mateus 5,17, eu não vou ler, mas o Senhor falou lá que eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir a lei. E ali em Mateus 5, a gente vê o tanto como que o Senhor elevou a lei, elevou ali, o nível aumentou mais ainda, ficou mais difícil ainda de cumprir a lei, Porque ele fala que só de a gente pensar alguma coisa, a gente irá contra um irmão nosso, a gente já cometeu homicídio, nós já matamos, nós estamos com inveja, nós temos inveja dentro de nós. Então, quem é capaz de cumprir a lei? Ninguém é capaz de cumprir a lei, mas graças a Deus pelo Espírito, que não é pelo esforço humano, não é pelo nosso esforço, mas é para nós deixarmos Cristo encabeçar a nossa vida, E a justificação, ele começa depois falando aqui para baixo, aqui, mas tendo vindo a fé, o 25, 3:25, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio,
Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Amém. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo os revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem nem mulher, porquanto todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém. Aqui no 24 fala nós somos justificados por fé, né? A fim de que fôssemos justificados por fé. Então, sim, é graças ao Senhor que a justificação, a nossa salvação diante do Senhor, não é para a gente cumprir a lei, né? Igual eu falei assim, não tinha nenhum de nós aqui, nós somos capazes de cumprir a lei. É ou não é verdade? E se nós fôssemos capazes de cumprir a lei, se tiver alguém aqui capaz de cumprir a lei, o mérito seria de você. O mérito seria de você. Você poderia bater nas suas costas e falar assim: parabéns, Mateus, você cumpriu a lei. A salvação agora está destinada a você. Mas aí o mérito seria de Jesus ou o seu mérito? O esforço foi seu, não foi? Eu cumpri a lei. Eu sim, fui o bonzão, vamos assim dizer. Eu fui o bonzão e cumpri a lei. Então a salvação, sim, o mérito é seu. Mas graças ao Senhor que, pelo fato da justificação ser pela fé, né, o mérito não é de nenhum de nós, irmãos. O mérito é do Senhor Jesus. E basta nós que cremos com fé no Senhor Jesus. A partir do momento que você creu com fé, né, você tomou posse dessa promessa, né, o Senhor Jesus agora ele se tornou a sua justiça. E o Senhor se tornando a sua justiça, Deus pode dar a vida dele para nós. Né, o requisito da justiça foi cumprido. Né, então Deus agora, mesmo que Deus quisesse, né, dar a vida dele para nós, mas se o requisito da justiça não fosse satisfeito, não tinha como Deus dar a vida dele para nós. Né, mas graças ao Senhor que nós fomos salvos pela fé. Né, e aqui depois ele fala de Abraão. Né, e Abraão, lá em Romanos capítulo 4. Senhor Jesus, o versículo 13, o 13 e o 14, fala assim: não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Então aqui, Abraão, o fato de Abraão ele recebeu a promessa foi porque ele creu. Ele creu na promessa. Né? Abraão ele não fez nada, né? Aqui no versículo 4, né, em Romanos 4:4, fala que o que trabalha, o salário não é considerado um favor, e sim uma dívida. Né? Então, igual eu falei, se você cumpriu a lei, se você cumpriu os requisitos, é uma dívida que tem com você, o mérito é seu. Mas a partir do momento que você crê no Senhor, né, que Jesus veio, né, morreu por nós, ressuscitou, deu uma vida por nós, e nós cremos na obra redentora do Senhor pela fé, nós somos justificados. Nós temos essa promessa, né? Aí depois aqui, voltando lá em Gálatas, ele fala aqui de herdeiros segundo a promessa. Né, nós somos herdeiros segundo a promessa. Que promessa? A promessa de receber o Espírito prometido. Nós recebemos o Espírito prometido. Graças a Deus. Hoje o Espírito prometido está dentro de nós. A promessa de Abraão chegou até nós. Né, não é essas coisas materiais, né, que, igual falou nas mensagens passadas. Abraão não recebeu nenhum um pé nessa terra aqui, né? Mas a única coisa que ele comprou aqui foi o túmulo da esposa dele, Sara. Mas a verdadeira herança celestial. Nossa promessa é celestial, de uma pátria celestial, né? Louvado seja o Senhor. E aqui continuando aqui em Gálatas 4, passando agora para o 4. Senhor Jesus, digo, pois, versículo 1, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então, só até aqui, por enquanto. Né? Aqui fala que nós somos, durante o tempo que o herdeiro é menor, em nada difere de um escravo. Né? Ali o menor, né? O menor de idade, ele não tem direito a nada.
né, a nada ali, apesar de nós termos recebido a salvação pela fé, nós sermos filhos de Deus, aqui ainda a maturidade, né, espiritual em nada difere de um escravo. Né? Aqui a questão é o quê? Ele não pode ainda receber a herança do pai. Né? Aqui nós vamos ver três categorias, três tipos de pessoas. Nós vamos ver aqui os escravos, o filho e o filho herdeiro, o filho maduro. Né? Graças ao Senhor nós não somos mais escravos. Nós somos filhos. Mas em qual categoria de filho você está? Oh, Senhor Jesus, né? Senhor Jesus, o menor, né, ele está sob o quê? Tutores e curadores. Ele depende ali de outras pessoas ali para quê? Conduzir ele. Né? Às vezes a criança, né, precisa fazer alguma coisa, tem que conduzir uma criança. Né? Imagina uma casa cheia de criança ali, sem nenhum tutor, nenhum curador. Né? Vira uma bagunça, né? E acaba que no final, por fim, ninguém vai cozinhar para elas, né? Acaba o quê? Morrendo de fome, né? Não tem ninguém para dar alimento para elas ali. Então, assim, ela precisa ali, quando é criança, quando ainda está na fase de menor ali, ela precisa o quê? De tutores e curadores, que são os irmãos ali que vão conduzir a gente, né? Principalmente as tropas, né? Os adolescentes. Né? Vocês precisam ter de quê? De tutores e curadores, que vão conduzir vocês o quê? No caminho do Senhor. E depois a gente entra no filho herdeiro. Né? O filho herdeiro. Mas qual que é a característica do filho herdeiro? O filho herdeiro, né, ele faz a vontade do pai. A característica do filho herdeiro é fazer a vontade do pai. Como eu falei aqui do filho, o primeiro filho, quando você recebe a salvação, né, às vezes você recebeu a salvação hoje ou ontem, e está aqui hoje pela primeira vez, e o requisito de você hoje ser um filho herdeiro está em se você vai fazer ou não a vontade de Deus. Se você vai fazer ou não a vontade do Pai. Não quer dizer o tempo de vida da igreja que você tem. O tempo de vida da igreja que eu tenho, né, às vezes tem muito tempo aí, mas pode ser que eu venha nas reuniões e eu não tenho feito a vontade do Pai. Né? Eu preciso ter esse coração de fazer a vontade do Pai. E qual que é a vontade do Pai? Os adolescentes sabem falar igual o Pedro, né? Os adolescentes sabem. Cristo encabeçar todas as coisas. Cristo encabeçar todas as coisas. Oh, Senhor Jesus. Vamos ler esse versículo? Aí eu queria ler esse versículo com os irmãos, eu estava desfrutando. Graças ao Senhor pelos irmãos, né? Eu recebi o versículo aqui na a nova versão literal. Você projeta para nós, Micael? Na nova versão literal. Efésios 1, 9 e 10. Ó Senhor Jesus. Vamos lá? Fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Vamos ler de novo? Fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Ó Senhor Jesus! Aqui está o encabeçamento de Cristo, né? Unir. Né? Na versão que a gente usa, né, em Efésios, lá fala que de convergir. Né? De convergir nele, né? Tem uma diferença, né? De convergir em quê? Em Cristo. Né? E divergir é abrir. Mas em convergir em Cristo. Né? Todas as coisas, tanto as dos céus quanto as da terra. Essa é a vontade de Deus, né? De fazer convergir nele todas as coisas. Então, assim, nós sabemos, né? O Pedro tem sempre falado isso, né? Nas mensagens deles, nas lives, que essa é a vontade do Senhor. Ele sempre tem batido nessa tecla, né? De Efésios 1, 9 e 10. Essa é a vontade de Deus, fazer o quê? Convergir nele todas as coisas. Às vezes nós sabemos isso de uma maneira, sim, já sabemos, nós sabemos, né? Qual que é a vontade de Deus, a gente vem e fala. Mas será que isso tem sido a nossa realidade, irmãos?
né? Essa mensagem aqui me expôs muito, né? Assim, quando a gente vai ruminando, né? O Senhor vem iluminar muita gente, né? Os irmãos, não sei se os irmãos desfrutaram, mas essa questão do filho maduro, né? De fazer a vontade do Senhor, né? É muito, assim, muito forte na nossa vida, porque às vezes nós sabemos o versículo, mas será que nós realmente temos essa realidade, né? A nossa oração tem sido a oração de trazer o encabeçamento de Cristo para a terra, né? No céu, graças ao Senhor, Deus já governa. Mas aqui na terra ainda as coisas ainda não estão sujeitas a Cristo. Mas Deus quis contar comigo e com você. Né? Deus quis contar com a igreja para trazer de volta, né, o governo de Deus aqui na terra, né? Esse governo que foi todo corrompido por Satanás na queda de Satanás, né? Mas graças ao Senhor, o Senhor quis contar comigo e com você. Né? E assim, ruminando a palavra, né, veio também assim, essa questão até das nossas orações. Né, as nossas orações também precisam ter voltado para a vontade do Senhor. Né, muitas vezes, né, nós oramos, Senhor faz isso, Senhor me dá, Senhor abençoa, Senhor manda, ainda dá uma ordem para o Senhor, manda seus anjos e me livra do mal, amém. Né, essa é a nossa oração. Né, mas e a vontade do Senhor? Né, lá em Mateus, né, o Senhor Jesus nos ensinou a orar, né, Mateus 6, vamos ler aqui rapidinho? Mateus capítulo 6, Senhor Jesus, ele começa o quê? Santificando o nome do Pai, né? Mateus 6, 9. Senhor Jesus, fala assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Só até aí. Então, a primeira parte da oração aqui que o Senhor nos ensinou é o quê? Santificar o nome do Senhor. Né? A gente santificar, exaltar, né? Engrandecer o nome do Senhor. Agora o versículo 10, olha só para você ver. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha só para você ver. Aqui tá Efésios, capítulo 1, 9 e 10. Né, de quê? De fazer convergir tantas coisas, tanto dos céus quanto as da terra. Aqui fala aqui, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó Senhor Jesus, será que essa tem sido a nossa oração? Né, nós oramos por tanta coisa, eu também sim pude me arrepender nisso, né? Nós oramos, pedimos ao Senhor, Senhor, questão de trabalho, Senhor, questão de família, né? Senhor, eu quero trocar de carro. Nada disso é errado, né, irmãos? Tudo é lícito, né? Tudo é lícito diante do Senhor. Mas se as nossas coisas estiverem voltadas para a vontade do Senhor, né? Se eu quiser trocar um de carro, por exemplo, aí eu começo a orar, Senhor, eu quero trocar de carro, mas eu quero servir o Senhor na expansão. Né, eu quero ir para Pitangui, né, inclusive tem vaga para Pitangui. Né, se alguém quiser ir para Pitangui, né, pode procurar o Marcos Willet, né? O Marcos Willet, os irmãos ali. Né? Estamos precisando de irmãos para Pitangui. Então você quer troca de carro, mas você consagra ao Senhor. Você coloca o seu desejo do seu coração junto com a vontade de Deus ali. Né? Aí Deus, ele volta os olhos para você. Né? Aí você fala assim, Senhor, eu quero consagrar o Senhor para ir nas agendas positivas. Né, consagrar meu carro para levar minha família na conferência. Né, você vai colocando a vontade do Senhor ali, naquele desejo que você tem ali. Né, o Senhor vai fazer ou não vai, irmãos? Se o seu coração realmente for sincero diante do Senhor, se o seu coração for sincero, né, porque Deus vê o coração do homem, a sinceridade, Ele agrada da sinceridade. Né, e se o seu coração for sincero diante do Senhor, o Senhor vai fazer. Né, Senhor Jesus... Só que aí depois, quando o Senhor te dá, né, dá aquele carro, fala assim, não, eu que conquistei com o meu suor, né, eu não vou vou colocar o meu carro lá para Pitangui, não, aquela estrada ruim ali, de jeito nenhum, né? O KM, vou rodar o KM do meu carro, de jeito nenhum. Outras coisas também, às vezes, na casa de adolescentes, né, na casa de adolescentes nós precisamos também de quê? De irmãos, né, para servir o Senhor, para fazer a vontade do Senhor, para fazer as visitas, para fazer a comportagem, né, nós precisamos também de recursos. Né, a gente ora o Senhor, nós oramos o Senhor me abençoa, mas na hora de precisar do recurso seu aí, você soma com recurso. Aí não é para fazer a vontade do Senhor, não, isso aí não é para fazer a vontade, não, isso aí é para eu viajar com minha família, né, eu vou para outros lugares, mas isso aí não, isso aí é para mim, né, Senhor Jesus, né. E a gente tem que aprender a orar, irmãos, de acordo com a palavra profética, né, de acordo com a vontade do Senhor. O irmão Pedro Dong, né, ele falou nos últimos anos, aí, nos últimos dias, sobre multiplicar o número de irmãos. Né? E eu estava até pensando nessa palavra, né, porque assim,
às vezes nós aqui de Itaúna, né, nós conformamos com a quantidade de irmãos, né, o número de irmãos. Graças ao Senhor, né, somos muitos irmãos. Né, aí você pensa assim, não, essa palavra não é para Itaúna, essa palavra é para Pitangui, para Mateus Leme, essa palavra é para Itatiaia-Sul, essa palavra não é para Itaúna. Essa palavra é para Itaúna ou não é? Quando Deus dá a palavra, quando o Senhor dá a palavra, irmãos, a diferença da palavra é se você crê ou não na palavra. Né, vamos ler aqui Hebreus capítulo 4, versículo 2. Será que eu pude me arrepender também nisso, né? Porque, assim, a palavra vem, no mínimo que a gente tem que fazer, irmãos, é a gente orar de acordo com a palavra. O Senhor falou de multiplicar, Senhor. Senhor, não tenho capacidade, né? Mas eu estou aqui, eu tenho um coração aberto, Senhor. Senhor, me dá um fruto, me dá um filho. Né? Eu quero orar de acordo com a vontade do Senhor. Se o Senhor está falando, e dobrar, a questão de dobrar, é a matemática simples, né? Cada um tem que trazer um. Né? A matemática é simples, né? Se a gente vai dobrar um número, cada um tem que trazer no mínimo um, né? No mínimo um a gente tem que trazer. Mas será que a gente orou, irmãos, em cima disso, da palavra profética? Né? Então aqui fala que em Hebreus 4, versículo 2, fala assim: porque também nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ó Senhor Jesus, não lhes aproveitou a palavra. Né, o irmão deu a palavra, né, de dobrar, mas foi acompanhado pela fé? Né, será que eu realmente estou orando de acordo com a vontade do Senhor? A palavra foi acompanhada pela fé? Né, Senhor Jesus, se o irmão falou, né, se o irmão deu essa palavra, irmãos, nós temos que, no mínimo, orar. Falar assim, Senhor, se o Senhor vai dar ou não, aí cabe ao Senhor. Mas nós temos que ter um coração de orar de acordo com a vontade do Senhor. Eu estava lembrando também de Ana, né? Ana lá em 1 Samuel. 1 Samuel, ela orou tanto ali ao Senhor, que queria um filho. Né? E quando ela orou de acordo com a vontade do Senhor, né? De quê? De consagrar o filho dela. Ela falou assim, se o Senhor me der um varão, né? Eu consagro a ele todos os dias, né? Aí Deus ouviu a oração de Ana. Né? Aí Deus olhou para ela e falou assim, não, então peraí. Então, viu a sinceridade do coração dela. Né, e deu Samuel, né, e a própria história aí, os irmãos depois leem lá, né, e como que foi o profeta Samuel, foi um dos profetas mais usados por Deus ali no Antigo Testamento, né, e ainda o Senhor honrou a Ana, que depois deu mais 5 filhos para ela ainda, além de Samuel, né, deu mais 5 filhos para ela, né, ó Senhor Jesus, nosso Deus é bom demais, né, então se nosso coração, irmãos, se nosso coração estiver com a vontade do Senhor, voltado para Ele, para a vontade dEle, né, o Senhor vai fazer ou não vai, irmãos? O Senhor vai fazer, irmãos. Né? Então, nosso coração, nosso trabalho, às vezes nós precisamos de um trabalho, de um emprego, né? Começa a orar assim, Senhor, eu quero um emprego, né? Primeiro para não perder reunião, né? Pega um emprego para não perder reunião, esses horários aí para perder reunião, não, né? Você tem que pegar um emprego aí para estar junto com os irmãos, na circulação da vida, né? E também eu começo a orar assim, Senhor, se o Senhor me der tanto o emprego, Senhor, eu quero consagrar tanto ao Senhor no investidor do reino, no sócio do evangelho. Né, o Senhor vai fazer muito mais. Né, o Senhor vai fazer muito mais, porque é a necessidade dEle, é a vontade dEle. Né, a gente começa a orar. Aí aqui, qual que é a diferença? Né? A diferença aqui também em Isaías, né? Isaías, o capítulo 66, o versículo 2. Senhor Jesus, porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, aflito, abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Senhor Jesus, esse que tem que ser o nosso coração, aflito e abatido de espírito. Né? Pregar o evangelho, né, irmãos? A comportagem, todos nós temos dificuldade. Todos nós aqui temos dificuldade de pregar o evangelho, né? A gente não sabe ali. Se tiver alguém aí que estiver já dominando aí a pregação do evangelho, você tem que ir diante do Senhor, porque a gente tem que arrepender. Nós temos que depender o quê? Do Espírito.
Nós temos que depender da palavra. Né? A gente não tem capacidade nenhuma de pregar o evangelho, né? Mas nós colocamos aqui de acordo com Isaías, né? O aflito e abatido de espírito. Nós temos que ser esses aflitos e abatidos de espírito, né? E que treme na palavra do Senhor, né? E que treme da minha palavra, que tem reverência da minha palavra. E é esse para quem o Senhor vai olhar. Né? Ó Senhor Jesus, é esse o filho maduro, né? O herdeiro. Né? Então aqui os irmãos já sabem um caminho aqui, né? A diferença do filho, do escravo, do filho e do herdeiro. Né? Que nós possamos ser esses, né, irmãos, que fazem a vontade do Senhor. Lá em Atos, né? Atos 13, 22, o Senhor achou Davi. Fala aqui, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus. E tendo tirado este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ó Senhor Jesus, coloca o seu nome aqui. Ó. Achei Jonatas, filho do Rogério. Homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ó Senhor Jesus, que o Senhor te ache hoje, irmão. Ó Senhor Jesus, deixa o Senhor te achar hoje. Que você tenha um coração de quê? De fazer a vontade do Senhor. De Cristo encabeçar todas as coisas. Ó Senhor Jesus, não temos mais tempo, né, irmãos, a perder, né? Igual nós temos ouvido aí na palavra, nos últimos dias aí. Né, o Pedro falou, encorajo vocês também a ouvir de Piracicaba dessa semana, né? Foi no meio dessa semana, não sei se foi quarta ou terça. Terça? Foi terça. Quem não viu, irmãos, a conferência em Piracicaba, ouçam essa palavra, irmãos. O que o irmão falou lá, assim, sobre a volta do Senhor, assim, é algo assim que a gente nem tem ouvido nos últimos dias. Né? A gente assim, nunca ouviu uma palavra dessa, assim, está entrando ali, acabando já o 6º dia. O 6º dia já está acabando, e o 7º dia está quase começando. O 7º dia é o quê? É o descanso. É o que são os últimos 1000 anos. Né? Desde Adão, depois eu não vou entrar muito nisso, os irmãos depois acompanhem, mas desde Adão até agora são 6.000 anos. Né? Estão se completando 6.000 anos. E para Deus o quê? Um dia como 1000 anos, né? E 1000 anos como um dia. Então está faltando o quê? Apenas o 7º dia. Né? Os últimos 1000 anos, que a gente vai reinar com o Senhor no descanso. Então, irmãos, não há tempo a perder, né? Aqui na imersão, coloque para nós aí a imersão de terça-feira. A terça-feira o ponto 3, fazendo favor. Vamos ler? Se hoje o nosso coração ainda não está voltado para a vontade de Deus, o Espírito quer acalentá-lo, restaurá-lo e conquistá-lo, a fim de nos encorajar no cumprimento da sua vontade. Deus quer alcançar cada coração que ouve essa palavra, para que todos consagremos nossa vida a Ele, para fazer a vontade de Deus. Amém. Ó Senhor Jesus, se o nosso coração hoje ainda não está voltado para a vontade de Deus, o Espírito quer acalentá-lo, quer restaurá-lo e conquistá-lo, a fim de nos engajar no cumprimento da vontade de Deus. Então, se nosso coração ainda não está voltado para a vontade de Deus ainda, irmãos, ainda há esperança para nós. Né? O tempo ainda não findou, está quase acabando, né? Mas ainda não findou, ainda dá tempo. E também eu quero aproveitar aqui a imersão do sábado. O ponto 3, imersão do sábado, ponto 3, fala assim, vamos ler comigo? As coisas do mundo, até mesmo as legítimas, podem nos embriagar, desviando-nos do propósito divino. Mas se nos enchermos do Espírito, nossos dias serão úteis para o cumprimento da vontade de Deus. E para nos encher do Espírito, por meio da imersão na palavra, dos gritos de guerra,
e de inculcar continuamente a palavra em nós. Assim viveremos para realizar a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então o segredo aqui, irmãos, né, aqui fala que até mesmo as coisas legítimas podem nos embriagar, desviando dos propósitos divinos. Né, às vezes no trabalho, né, a gente fica tão sobrecarregado no trabalho, né, você tem um contrato ali de 8 horas por dia ali, né, você tem que cumprir 8 horas ali, entregar para o seu chefe ali, para a sua empresa ali, 8 horas do seu dia. Aí dá o horário de você ir embora ali, você arruma essas coisas, seu chefe fala assim, o que você está fazendo? Você está indo embora? Não, você tem que ficar ainda mais, tem que fazer hora extra. Aí você tem que dar ainda mais do seu tempo ainda para a empresa ainda. Né? Você ainda fica sem jeito de sair no horário ali, no horário que você fez o contrato ali, não, eu tenho que ficar ainda para fazer hora extra. Né? Aí acaba que você tem que envolver ali com o mundo ali do sustento, o mundo dos negócios ali, e acaba que você tem que às vezes, almoçar um pós-trabalho ali com o pessoal ali, que acaba ali envolvendo com as coisas do mundo ali, e quando você vê, tem um copo de cerveja ali na sua frente ali. Né? Senhor Jesus, né, irmãos? Você está tão envolvido com as coisas do mundo, com as coisas do viver secular, as coisas legítimas, né, que aí você acaba desviando da vontade de Deus. Senhor Jesus, né? O seu emprego, o seu trabalho foi feito para você a vontade de Deus ali também. Né, o nosso trabalho, né, eu preciso fazer a vontade de Deus ali. Né, Senhor Jesus. E se tiver essa situação, nós temos que orar diante do Senhor, orar diante da vontade dEle. Falar assim, Senhor, eu estou chegando tarde, na sexta-feira, eu não consigo nem ir na casa de adolescentes. Né, eu não tenho, no sábado ali, eu quero dormir, quero ficar dormindo até tarde, porque eu já não tenho mais força para ir na casa de adolescentes. Né, Senhor Jesus, aí acaba que vai minando o seu espírito, né, seu espírito vai apagando, você não tem mais força nem de acompanhar as palavras, a live. Né, as lives da palavra profética, né, no domingo, na quinta-feira, no sábado. Aí a gente vem aqui falar aqui alguma coisa aqui, né, sobre a emancipação, que daqui a pouco a gente vai falar. Aí fala assim, o que é isso que você está falando, né? Nem sabe o que está falando, né? Ó Senhor Jesus, irmãos. Então, até mesmo as coisas legítimas, né, igual está escrito aqui, ó, podem nos embriagar e desviar-nos dos propósitos divinos. Ó Senhor Jesus, não fiquem embriagados, irmãos. Mas o que? Vamos nos encher do Espírito. Esse é o segredo, né, irmão? Se você quer fazer a vontade do Senhor, você precisa encher do Espírito. Né? Você não consegue fazer a vontade do Senhor em você mesmo, não. Até mesmo nós também, às vezes nós queremos fazer a vontade do Senhor em nós mesmos, mas se você não encher do Espírito, você não consegue. Né? É igual Isaías, foi Isaías que fala, né, que deu a luz, vento, né? Isaías 26, né, ter as dores de parto ali, né, mas o que saiu ali foi vento. Né, o Senhor Jesus, ali, em Mateus 7, ali, fala o quê? Ele falou que não vos conheço, né? Senhor, assim, Senhor, Senhor, em teu nome, né? Profetizei em teu nome, expulsei demônio em teu nome. Mas isso que foi nele mesmo, né? A capacidade dele. Aí o Senhor fala assim, apartai-vos de mim, eu não te conheço, não. Né? Nós temos que reconhecer, ter o coração contrito diante do Senhor, irmãos, e reconhecer a nossa fragilidade diante do Senhor. Nós não temos capacidade, ninguém aqui tem capacidade, né? Mas quando a gente reconhece a nossa fragilidade do Senhor, aí o Senhor acha caminho dentro de nós. Aí o Espírito pode operar, né? Louvado seja o Senhor, que foi igual diferente em Tessalonicenses, né? Os Tessalonicenses lá em Tessalonicenses 2:13, 1 Tessalonicenses 2:13, aí eles receberam a palavra como vinda do Senhor. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Aleluia! Ela opera. Aí a palavra opera. É a palavra que opera em quem crê. Né, agora entrando na emancipação, né, o irmão falou da emancipação, né, acho que até na última mensagem que eu compartilhei aqui, eu falei do irmão lá de Bebedouro, lá, não sei se os irmãos lembram, mas aí foi essa mensagem, exatamente essa mensagem, né. Então, assim, os irmãos têm que ser o quê? Emancipados. Né, nós temos que ser emancipados, irmãos, parar de depender, né, falar assim, eu tenho a vida baixa, a vida pobre, né, você é o herdeiro, todas as coisas já foram destrancadas para você. Os tesouros, né, da palavra profética foram destrancados para você. Você é um herdeiro, você tem direito ali, né? Tem que parar com isso, ter um viver de escravidão, um viver de filho menor. Você é um filho maior, né?
Ser um filho, as coisas ali estão destrancadas para nós para quê? Fazer a vontade do Senhor. Louvado seja o Senhor. Então, a emancipação, né, irmãos? A questão da emancipação é todos nós, lá em 2 Pedro, né, o capítulo 1, versículo 1, lá fala que todos nós recebemos o quê? A fé igualmente preciosa. Todos nós recebemos a fé igualmente preciosa, né? Mas aí cabe o quê? Cada um o quê? Trabalhar nessa fé. Né? A fé que o irmão recebeu, né? O irmão lá de bebedouro lá que deu testemunho lá, né? Ele recebeu uma fé ali, só tinha intendência ali, nem tinha jovens ali não, né? Ele pegou a fé ali que recebeu ali e trabalhou na fé. Né? E o quê? E o Espírito operou. Foi o Espírito que operou ali. O resultado ali, depois os irmãos assistam essa mensagem ali, o testemunho do irmão. Então, assim, os frutos ali, eu acho que foram mais de 20 jovens ali, mais de 20 adolescentes. Né? Porque ele creu nele, recebeu uma palavra. Ele recebeu a palavra e quando ele recebeu ali com fé, misturou com a fé, o Espírito ali, né, achou caminho nele, um espírito contrito e abatido. Aí o Espírito operou, irmãos. Aí aqui fala que, igual fala aqui em Tessalonicenses, né? Com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. Aí que está a diferença. Né? Você está crendo na palavra? Né? Eu preciso crer na palavra. Né? Aí o Espírito opera eficazmente em quem crê. Né? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então vamos voltar lá para Gálatas. Ó Senhor Jesus. Gálatas capítulo 4. Aí o versículo 3 aqui, o 4:3 fala assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Né, aqui esses rudimentos do mundo, né, quais são esses rudimentos do mundo? São as leis que nós temos hoje aí. Né, se você cometer alguma transgressão aí, né, nós temos aí alguém que vai fazer você pagar, cumprir a lei, né? Você tem que cumprir a lei. Todos nós vivemos aqui numa sociedade, então os rudimentos do mundo são esses. Nós estávamos sujeitos aos rudimentos do mundo, mas aqui, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ó Senhor Jesus, né? Igual eu falei aqui do versículo, né? O Senhor não veio revogar a lei, Ele nasceu sobre a lei. Né? Ele veio cumprir, Ele veio elevar a lei. Né? Mas aí veio o quê? Veio o Espírito também, né? Para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a filiação. Aqui nesse versículo aqui também, coloca na Nova Tradução, fazendo favor. A adoção aqui, a tradução de adoção não é a tradução certa, porque nós temos o quê? O DNA de Deus. Quem foi justificado por Deus, quem recebeu o Espírito, né? Nós temos a vida de Deus dentro de nós. Né? Se puder fazer um DNA aqui, né, de Deus, entre nós e Deus, que vai falar assim, não, realmente ele é filho de Deus, né? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Né? Aí que Gálatas, nessa versão aí, ó, na nova tradução literal de hoje, fala assim, ó, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Amém? A fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Amém? Graças ao Senhor. O Senhor cumpriu todo o requisito, né? Morreu por nós, deu a vida por nós, para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. Aí voltando aqui pode voltar para a tradução normal. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Aleluia! Nós somos herdeiros de Deus. Né? E todo esse objetivo, né? Todo esse processo, né? Do Senhor Jesus vindo salvar, nos dar a salvação, nos fazer filhos e nos fazer herdeiros, tem um objetivo ainda, né, irmãos? Qual que é o objetivo? Nos levar para a glória. Amém. Deus quer nos levar para a glória, né? Amém. Aí aqui no Romanos 8:14, Paulo fala também esse mesmo versículo aqui, mas só que ele fala de uma maneira mais completa. Pois todos que são guiados, do 14 até o 17, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados,
mas recebestes o Espírito de filiação, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia! Eu sou filho de Deus. Oh, Senhor Jesus, Deus quis te escolher, irmão. Deus quis te escolher. Oh, Senhor Jesus, anota isso aí no seu caderno aí, ó. Deus quis me escolher. Oh, Senhor Jesus, nós não éramos dignos, irmãos. Não somos dignos, tem tantas pessoas aí melhores que nós. Mas Deus quis me escolher para fazer a vontade dEle. Oh, Senhor Jesus, quanta graça, quanta misericórdia. Não éramos merecedores, ninguém aqui é merecedor de nada. Talvez, às vezes, até os piores, né? Senhor Jesus. Eu fui num evento lá em Belo Horizonte, né? Do setor elétrico, aí tinha lá representante de todo mundo lá, o presidente lá da empresa estava lá, representante do governo, deputado, e eles vão subindo lá, vão falando. Você precisa de ver, assim, eles vão falando, tem uma oratória, assim, você para de fazer tudo que você está fazendo para ouvir o que eles estão falando. Né? As pessoas capacitadas ali, formadas não sei aonde, né? Senhor Jesus, mas Deus quis escolher a cada um de nós, irmãos. Oh, Senhor Jesus, Deus até pode, né? Eles podem ser escolhidos também, a salvação pode chegar para eles também, né? Mas a salvação chegou para cada um de nós. Isso é motivo de muita alegria, irmãos. É muita alegria para nós, né? Deus escolheu a cada um de nós, né? Louvado seja o Senhor. Aí aqui no 17 fala da glória. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Aí chegou no objetivo de tudo. É entrar na glória, né? Também com Ele seremos glorificados. Né? Nós temos a vida de Deus para um dia nós entrarmos na glória. Né? Senhor Jesus, a semente da vida, né? A semente da palavra, lá em 1 Pedro 1, 23, né? A palavra entrou dentro de nós um dia. Pois fosse regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então essa semente entrou dentro de nós, entrou dentro do nosso espírito. Mas o processo da salvação da nossa alma, a gente pode até dizer que essa semente no estágio inicial é o Filho. Quando você recebeu o Senhor, quando você creu no Senhor, você recebeu a semente divina. Mas essa semente precisa expandir para nossa mente, vontade e emoção, que é o quê? A nossa alma. Né? Aí é o trabalhar da alma. E esse processo é chamado de santificação. Né? A palavra, né, vai entrando dentro de nós, a nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção vão sendo trabalhados pela palavra do Senhor, pelo lavar ali, renovador da palavra, né, igual fala em Efésios 5, né, mediante o lavar da palavra, né, nós vamos sendo santificados pela palavra. Né? Aí, quanto mais santificados pela palavra, né, aí vai chegar um ponto que nós vamos entrar na glória. Né? Nós vamos entrar na glória, esse é o estágio final, o ápice de tudo, né? Aí vai acabar isso tudo, né? Todo sofrimento, né? Tudo que a gente passa aí hoje aí, nesse corpo corruptível. Senhor Jesus, nós vamos entrar na glória. Louvado seja o Senhor, né? Esse é o objetivo final. Só que para entrar na glória, né, não pode ter nenhum corpo estranho, né, em Deus. Deus rejeita. Né? Nós já fomos justificados, mas agora nós precisamos ser santificados, né, pela palavra. Então, todo dia, nós vamos sendo santificados pela palavra. Aí nós vamos entrar na glória. Eu e você, nós vamos entrar na glória. Louvado seja o Senhor. Então, continuando lá em Gálatas. Ó Senhor Jesus, amém. Gálatas 4. Aí os Gálatas, eles começaram bem, né? Paulo pregou o evangelho ali para os Gálatas ali. E eles começaram bem, né, crendo na palavra ali, da pregação de Paulo. Só que aí no versículo 8, né, Paulo começa aqui a falar, né, os valores transitórios dos ritos judaicos. Gálatas 4:8. Aí fala assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Ó Senhor Jesus,
Né, os Gálatas, eles começaram tão bem, né, irmãos? Ali, exercitando o Espírito, fazendo imersão, grito de guerra, né, imergindo a palavra de Paulo ali, né, mas aí agora eles querem voltar de novo para os ritos, né? Eles querem voltar para a escravidão. Ó, Senhor Jesus, né? Ó, Senhor, isso é de muita tristeza, né, para nós, né? Porque que eles querem voltar de novo para os deuses, né? Servir a deuses que por natureza não são, mas agora conheceis a Deus. Aí Paulo fala assim, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, porque às vezes Paulo aqui fala assim, será que vocês realmente conheciam Deus? Né? Senhor Jesus, se conhece Deus, você vai servir a Deus. Estais voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Ó Senhor Jesus, é muita tristeza, né, irmãos? Né, a gente vê aí que muitos cristãos aí, né, eles ainda voltam, né, para os rudimentos, né, da religião, né, querem adorar outros deuses, né, querem buscar outras coisas. Às vezes eles até duvidam da salvação deles, né? Irmãos, nós temos que ter certeza da nossa salvação diante do Senhor. Nós não precisamos buscar outros deuses. Nós não precisamos voltar aos ritos, né, aos rudimentos fracos do mundo. Né, voltar de novo, né, às práticas dos rudimentos. Né, tem pessoas aí que elas ficam com medo, parece, né? Já ouvi pessoas aí que elas falam assim, se tiver um Deus, eu tenho que agradar a ele, então eu creio no Deus deles, aí eu creio no Deus da outra religião, eu creio no Deus da outra religião. Não, né, irmãos? Você tem que crer no Deus único e verdadeiro. O único Deus e verdadeiro, né? E essa questão dos deuses, né, começou depois de Noé ali, né, quando os anjos ali, eles vieram na terra ali, né, com as mulheres aqui da terra aqui, né, aí os homens ali, eles viram que tem o quê? Outra classe ali, tem uma classe ali de capacidade, né, de pessoas ali capazes ali que podem atender às vontades deles. Então, aí falou assim, então eu não preciso mais de Deus na minha vida. Eu não preciso mais buscar o Deus lá, né? Tem outras classes aqui que eu posso adorar ele aqui. Eu posso adorar, fazer uma adoração para ele aqui e ele vai atender a minha necessidade, né? A necessidade de quê? De agricultura, de necessidade de comida, né? De necessidade de segurança, necessidade de entretenimento. Eu vou adorar ele aqui e pronto, ele vai atender a minha necessidade. Lá em Salmos 2, 3, fala o quê? Rompamos os laços, né? Hoje o mundo quer romper os laços com Deus, com o Criador. Né? Quer romper, não quer depender de Deus. Né? Eu não quero depender de Deus, eu quero ter algo para mim aqui que eu não preciso depender de Deus. Aí os Gálatas aqui, eles estavam voltando de novo para os rudimentos do mundo. Ó Senhor Jesus, né? Aí que o 10, continuando aqui, o 4:10, fala assim, guardais dias e meses e tempos e anos. Né, assim, os judeus, né, até mesmo no paganismo também, né, tem os dias ali que eles guardam ali, né, que eles têm que guardar ali, né, porque assim, se eu não cumprir aquele dia ali, se eu não guardar aquele dia ali, a minha salvação está comprometida. Sim, a gente vê aí que no mundo aí fora aí, eles fazem o carnaval em fevereiro, aí depois aí tem um período aí que eles vão ficar mais quietos aí, né, tem o período que não pode comer carne, né, Senhor Jesus, aí tem que guardar, não posso comer carne, não. Aí depois chega o sábado de aleluia, né? Aí você vai e desce a lei na carne de novo, né? Senhor Jesus, né? Tirou atrás aqui, fala aqui no versículo 10, guardar dias, meses e tempos e anos. Isso, a nossa salvação, irmãos, não está atrelada o que eu vou fazer para Deus, não. Você vai guardar, vou deixar de comer carne. Você pode deixar de comer carne, você pode fazer um voto diante do Senhor, né? Mas não me cobre também não me envolve nisso não. Deixa eu comer minha carne quietinho, né? Aí se quiser fazer um voto aí diante do Senhor, fazer um jejum, né? Pode fazer diante do Senhor. É entre você e o Senhor, mas você não pode estabelecer uma lei, né? Eu vou vir agora aqui em cima aqui, eu vou fazer assim, agora a partir de hoje aqui tem a lei do São Jonatas. Né, a lei do São João aqui, ninguém pode mais cortar o cabelo. Né, Senhor Jesus, eu vou estabelecer uma lei para todo mundo. Isso é uma lei que não tem a ver com a nossa salvação, né, irmãos? Não tem a ver com a nossa salvação. A nossa salvação está em quê? Em crer na palavra. Né, em crer em Deus, ser justificado pela fé. Né, é claro que, igual eu falei, né, os rudimentos do mundo, Deus, de novo, né? O Senhor não veio, né, revogar a lei, mas nós temos o quê? O Espírito dentro de nós. O Espírito é o quê? Que nos conduz a cumprir a salvação diante do Senhor.
né, nos restringe, né, a não cometer os pecados, né, não cometer as transgressões. Nós temos o Espírito, né, irmãos? Então, vocês não precisam ficar guardando dias e anos. Aí chega no final de ano, né, o dia 31 é o dia que mais faz promessa, né? Ah, porque esse ano eu vou mudar. Ah, nesse ano eu vou ler a Bíblia toda. Né, a gente já está no mês 7 aí, e até hoje, né, não começou a ler a Bíblia ainda, né? Então, assim, mas chega dias, meses e anos, você tem que começar hoje. Né, hoje, aproveitar o hoje, o tempo hoje. Né, e santificar, consagrar o Senhor. Você não precisa ficar esperando dias, meses e anos aí, dependendo de alguma coisa aí, não. Mas consagra o Senhor hoje. Senhor Jesus. Receio, o 11. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Ó Senhor Jesus, é o coração de Paulo, né? Receio que eu tenha trabalhado em vão. Aí o 12, começa aqui, né? Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim como suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Aí que Paulo pregou os Gálatas por causa de uma enfermidade física, né? As oportunidades, né, irmãos? Aqui também, né? Paulo tinha uma enfermidade ali, ele aproveitou a oportunidade ali e pregou o evangelho para os Gálatas. Aí o 14, posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, olha aqui como que os Gálatas, né? Eles receberam Paulo, né, como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, né? Paulo ele foi tão bem recebido ali, né, pelos Gálatas ali. Aí aqui o 15 continua, que é feito, pois, da vossa exultação, que é feito, pois, né, da vossa alegria, né? Que você estava ali desfrutando da palavra profética, que você estava desfrutando da palavra de Paulo, que é feito, pois, né? Aí aqui continua aqui, ó, pois vos dou testemunho de que, se pois fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Os Gálatas ali gostavam, na primeira viagem ali, eles gostavam tanto de Paulo, né, que até os olhos ali, eles estavam dispostos a arrancar para dar para Paulo, né? Fala assim, não, Paulo, toma meu olho aqui, né? Supostamente fala que tinha uma enfermidade no olho, né? Então, assim, está disposto, assim, estava com tanta alegria por ter Paulo ali, né, como um anjo, como o próprio Cristo, né, que estava disposto a arrancar os próprios olhos para dar para Paulo. Aí, no 16, fala assim, tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Ó Senhor Jesus. Aí, aqui, no começo, aqui, eles estavam tratando ele como um anjo, como Cristo, aí ele se tornou inimigo. Né, os Gálatas estavam tratando Paulo como inimigo. Né, por quê? Por dizer a verdade. Ó Senhor Jesus, né? Paulo poderia muito bem parar. Falar assim, não, então tá, vamos aderir então à lei, vamos aderir à circuncisão, se é isso que vocês querem, né? Eu não quero ser inimigo de vocês, né? Aqui, irmãos, Paulo ele foi fiel à verdade. Né? Nós temos que ser fiéis à verdade. Né? Muitas vezes, às vezes nós negamos o Senhor, negamos a palavra, né? Porque tem que manter ali, né, os meus parentes ali e tal, né? Mas aqui Paulo foi fiel à verdade. Se Paulo tivesse sucumbido ali, né, a verdade do evangelho, talvez, sim, eu creio que o Senhor alcançaria por outro meio, né, mas não por Paulo, né? Outro meio, a verdade do evangelho chegaria até nós, né? Porque Deus é soberano, né? A vontade dele vai ser feita, né? Comigo, né, ou sem eu, né? Semigo. Ó Senhor Jesus, né? Então aqui Paulo ele poderia ter sucumbido aqui, mas ele não sucumbiu, ele foi fiel ao que? À verdade. Aí aqui no 17 entra aqui, o 17. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Essa palavra aqui, obsequiam, né, vem de obséquio, né? Vocês já ouviram falar essa palavra, né? Por obséquio, né? Assim, ó, por favor, né? Assim, por obséquio, por favor. Então, o que você pode trocar essa palavra aqui, o quê? Os que vos favorecem. Né? Os que vos favorecem não fazem sinceramente. Né? Então, ali, eles estavam corrompendo os Gálatas, que favorecendo os Gálatas, para favorecer eles, né? Ó Senhor Jesus, imagina, você chega ali, Paulo chega com a verdade, né? Aí fala assim, não, você não precisa fazer esse negócio não, imersão, eu também tenho dificuldade, né? Eu não preciso disso não, se você for na reunião lá, só na reunião lá tá bom demais, ouvir a palavra, já tá bom, você não precisa ouvir a palavra durante a semana,
né? Isso aqui eles estavam o quê? Favorecendo os Gálatas. Mas para quê? Mas querem afastar-vos de mim, né? Querem afastar o quê? Da presente verdade, da palavra profética, né? Senhor Jesus. Se queria, Paulo lia naquela época ali, estava com a palavra profética ali do momento, com a presente verdade, né? E hoje nós temos que o Pedro Dong, né? Está com a presente verdade, né? Alguns, né, que não concordam, né, que são contra, né, a palavra presente verdade, aí eles querem o quê? Favorecer. Assim, não, você não precisa disso, você não precisa daquilo, né? Mas o que? Eles querem afastar da presente verdade, da palavra do apóstolo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, para que o vosso zelo seja em favor deles. E quer afastar da palavra profética para que o vosso zelo, né, seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito, né? Aqui é o triste ali, né? O fim que os de Gálatas chegaram ali, né? Senhor Jesus, né? Eles estavam desprezando ali, né, a palavra profética, né? Desprezando a palavra de Paulo, né? Estavam perplexo, né? Ó Senhor Jesus, Paulo queria falar com eles com outro tom, né? Mas tem hora que tem que falar em outro tom também, né? Você tem que seguir o Espírito, né? O Espírito tem hora que o Espírito ele é manso, né? Tem hora que ele quer dar uma dura também, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, né? Que o nosso coração, né, irmãos, o nosso coração ele esteja sempre voltado para fazer a vontade de Deus, né? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Acho que é só isso mesmo aqui. Então, assim, né, irmãos, vamos ter um coração, né, de fazer a vontade do Senhor, né, de ser esses filhos maduros, né, que ouvem a palavra do Senhor, né. Senhor Jesus, né, que crê na salvação. Você não precisa, né, você não precisa cumprir requisitos para ter a salvação. Você precisa o quê? É crer na palavra do Senhor. Né, eu encorajo mais uma vez os irmãos, quem não assistiu ainda a conferência em Piracicaba, assiste a conferência em Piracicaba. Né, a característica do filho maduro, só para encerrar, tô acabando aqui já, é a mesma característica de quem? Do Sião, dos de Sião. É o Sião que eles lutam para fazer a vontade de Deus, né? Pelos interesses de Deus, né? Eles lutam pelos interesses de Deus, né? Vamos ser esses de Sião, né? O último versículo aqui, Apocalipse 14, é os 144 mil. Nós temos que fazer parte desses 144 mil, irmãos. Mas aqueles que lutam pelos interesses de Deus. Apocalipse 14, 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome, e o nome de seu Pai. Oh, Senhor Jesus, aqui os 144 mil são aqueles que vão lutar pela vontade de Deus. Né, que todos nós aqui, fazer parte desses 144 mil, sejamos engajados em fazer a vontade do Senhor, de trazer o reino de Deus aqui para a terra, né? Cristo sujeitar todas as coisas, então virá o fim. Ó Senhor Jesus, gostaria de orar para os irmãos. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela luz da sua palavra. Senhor, nos leva a ser esses filhos maduros, Senhor, seus filhos herdeiros, Senhor, que cumpre a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor, queremos fazer parte desses 144 mil, Senhor, que lutam pela vontade do Senhor, que lutam pelos interesses do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor, se o nosso coração ainda está longe do Senhor, Senhor, de fazer a vontade do Senhor, Senhor, nós queremos nos arrepender, Senhor. Senhor, queremos ter um coração contrito e aflito, Senhor, que treme na palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo plano de salvação do Senhor. Ó Senhor Jesus, aleluia. Os irmãos aguardam um pouco que vão ser dados alguns avisos.